Primeiramente, obrigado pelo professor Gustavo de ter me convidado aqui, para falar um pouquinho sobre a homeopatia. E obrigada também a todos vocês de disponibilizarem a tarde de vocês para estar aqui com a gente, E falando um pouquinho mais sobre a nossa paixão, que é o paciente, que é o cuidado em saúde. Então, eu estou vendo alguns alunos nossos aqui, outras pessoas eu não conheço. Então, eu preparei o material de hoje voltado para a área da saúde, não especificamente para médicos, Então, nossos alunos até do 5º ano, quem tiver uma curiosidade maior de aprofundar, ou alguma curiosidade que não vai ser possível ser abarcado aqui nessa reunião, estou disponível para vocês me encherem de perguntas. E para os outros colegas das outras áreas, seja a área qual for, também estou super disponível para conversarmos depois dessa reunião, se não der tempo da gente conversar aqui, tá bom? Bom, então meu nome é Maristela Schiabel Adler e nós vamos começar então a falar rapidinho sobre a homeopatia, a arte de curar. Eu não posso falar de homeopatia sem falar um pouquinho de história, Não dá, porque o contexto não permite, porque senão eu vou ficar falando aqui uma coisa meio esquizofrênica, que não vai fazer sentido para vocês. Então, eu vou começar... Não tem roteiro, Bom, eu vou começar... Pode apertar, Zé. Nossa, parece uma coisa meio esquisita, A arte de curar. Porém, quando você olha para um quadro de qualquer pintor, qualquer obra de arte, vamos imaginar uma escultura, mas eu coloquei aí esse quadro bonito, E o que o artista fez para fazer esse quadro? Ele tem técnica, ok? Ele tem o conhecimento das tintas, todo aquele conhecimento que ele adquiriu ali naquele momento, para estar ali naquele momento fazendo aquele quadro, E ele tem também o período de tempo dele, que ele dedicou àquela obra, que ele olhou, que ele pensou, que ele observou, e fez aquele lindo quadro, certo? Na homeopatia, é mais ou menos isso que a gente faz, E quando você pensa em cuidado integral, cuidado ampliado, o olhar individualizado, é exatamente isso que a gente faz na área da saúde, em qualquer área. Quando você está na frente de um ser humano, ele é único. Quando você está na frente de um ser humano, você vai olhar para ele, e deveria olhar com um olhar singular, do mesmo jeito que esse artista olhou para essa paisagem, e dessa paisagem resultou esse quadro. Entre a interação dele com a paisagem, resultou esse quadro lindo, que é único. Não tem cópia. Então, por isso, a arte de curar. Então, você pode ter outros quadros, tão lindos quanto o seu olhar para outros pacientes, o olhar de outros colegas para aquele mesmo paciente. Nunca vai ser igual. Pode ser, e deveria ser, complementar. Ok? E eu trago essa frase alemã, que vem do tempo, das oficinas da Idade Média. Desculpa meu alemão schlecht, Übung macht den Meister. O exercício faz o mestre. Gente, ninguém faz as coisas sem praticar bastante. Então, quanto mais você pratica, quanto mais você pinta, quanto mais você esculpe a pedra, maior vai ser a sua obra de arte. Então, essa coisa de perdão para quem faz isso, mas abrir um livro de matéria médica, abrir um livro Cairo, olhar e falar assim, para mágoa eu dou tchá-tchá-tchá. Não vou falar o nome do remédio. Gente, sinto muito. Isso não é homeopatia, Bom, não é medicina, não é nada. Então, vamos lá? Não posso falar de homeopatia sem falar de Hipócrates.
Hipócrates viveu, então, em 460 a.C. Hipócrates é um dos seres que habitou a Terra de mais alta hierarquia dentro da área da saúde, né? Todos nós o reverenciamos. E ele tinha como norte a observação do ser humano no seu adoecer, antes de fazer qualquer coisa. Segundo, primum non nocere, não faça estrago, não faça mal. Se você não sabe fazer o bem, não faz o mal, ok? Observa, pensa, não vá fazer dano, não vá causar dano. Propedêutica clínica, ele é um dos pais da propedêutica clínica, da anamnese, de escutar, de anotar, de ter um prontuário, de ter um relato da doença e a evolução, essa coisa que o Gustavo vem trazendo para a gente com tanta prioridade, né? Então ele vai trazendo isso e vai sedimentando, é o primeiro cara que sedimenta isso, tá? Dentro da história moderna. E aí sim, depois de todos esses procedimentos, ele vai para a terapêutica, que poderia ser a terapêutica dos semelhantes ou a terapêutica dos contrários. A terapêutica dos contrários a gente conhece bem, é o antiemético, o antihipertensivo, o antipirético, ok? O analgésico, ok? Esse é bem conhecido, né, Zé? E ele também, né, não só ele, mas todos os médicos da época dele tratavam também pelos semelhantes. E é daí que vai surgir a nossa história. Samuel Hahnemann é esse cara que vai surgir no século XVIII, na Alemanha, com uma vida dedicada à pesquisa e uma vida dedicada aos pacientes. Então, eu trago esse quadro, bem grosso modo, para mostrar para vocês como que era a prática. Eu vou falar da prática clínica, tá? Por quê? Porque naquela época do Hahnemann, onde ele clinicava, existia a astrologia, que tinha uma influência muito grande sobre o tratamento em saúde, os alquimistas, mas o que era mais assim, prioridade naquela época, né? O que predominava eram as teorizações filosóficas. Tá? Então, assim, os caras sentavam na academia e filosofavam muito. A polifarmácia, né? Que ninguém faz hoje, né? Não. E as práticas antigas. Então, assim, um paciente, por exemplo, tinha alguma esquizofrenia ou mesmo uma epilepsia, era muito comum você fazer uma trepanação. Quando o paciente tinha, por exemplo, cólera, você fazia uma sangria. A lógica disso? Não tinha muita lógica, mas enfim, eram esses os costumes da época dos médicos, da época dos homens. Pode passar. Aí tinha duas linhas filosóficas. Os animistas, tá? Eles fixavam muito as doenças do corpo, aos pecados, eram muito ligados à religião, às ideias religiosas da época, e os vitalistas, que entendiam que o corpo material era animado por um princípio vital, ok? A gente não pode falar de homeopatia sem entender um pouquinho sobre princípio vital. E é aí que muitos pesquisadores e médicos entendiam que este corpo material tinha uma energia vital que era imaterial. Imaterial no sentido da gente não visualizar, principalmente naquela época. E aí o entendimento era que o adoecimento se dava por esta energia vital, ok? Que seria um corpo magnético, um corpo que você não via. O Samuel Hahnemann, então, ele nasce numa cidade muito pequenininha, em Essen, tá?
ele vai ter um caráter muito, vamos dizer assim, alemão, né? De formação, com o pai dele, era uma família muito humilde, muito pobre, mas ele tinha uma mente brilhante. E ele vai para a escola e aprende 12 idiomas. Dos 12 aos 20 anos, ele se torna um prodígio, e o professor dele, então, encaminha ele para a escola de medicina, porque ele já queria ir, mas sem dinheiro, de família pobre, naquela época, nem a pau Nicolau, né? Então, mas o professor dele era influente e ele consegue, então, uma vaga numa escola de medicina para o Hahnemann, onde ele vai aprender ciências acessórias. E ciências acessórias? Naquela época, as escolas de medicina ensinavam, além das técnicas médicas, filosofia, matemática, química, física, né? Então, o médico, ele tinha um pouquinho mais de abertura para poder estudar outros assuntos, poder compreender um pouquinho mais sobre a dinâmica do tempo, sobre a dinâmica das doenças, sobre a dinâmica das coisas, sobre a dinâmica da vida, né? Então, um pouquinho menos técnico do que se encontra hoje, tá? E aí, de 24 a 34 anos, então, ele, depois de formado, ele vai ser alotado, ganhando muito pouco, porque os médicos da corte é que ganhavam dinheiro, né, gente? Pobre continua sendo pobre. Então, ele tratava pobre, e pobre não pagava com galinha, aquelas histórias todas, e aí ele vai ser tradutor, porque ele já sabia 12 línguas, ele tinha sido autodidata, era um cara, né, um pouquinho esperto, vai ser tradutor. Próximo. E aí, então, ele se depara com essa plantinha aí. Tá? Que plantinha é essa? Por favor. Essa é a Cinchona officinalis. Pode passar? A Cinchona officinalis, ela foi trazida, tá, para a Europa e virou uma coqueluche. O Cullen, então, ele fez uma inferência sobre a Cinchona. Ele falou que a Cinchona, ela causava... A Cinchona é a quina, tá? A quinina, que a gente trata, os índios peruanos tratam malária com ela. O efeito, então, antipirético do quinino deve-se à sua ação tônica sobre o estômago. O Hahnemann leu aquilo lá, quando ele foi traduzido, ele falou, mas não mesmo, né? E aí, então, ele resolveu experimentar. Ele falou, vou experimentar esse negócio aqui. Tem um monte de tônico que não dá efeito antipirético, que história é essa? E começou a tomar quina, e começou a fazer febre terçã. Como é que é? Então, um treco que eu tome da febre terçã, os índios tomam para curar a febre terçã? Princípio dos contrários? Não. Princípio dos semelhantes. Aí, ele, que já tinha lido todos os escritos de Hipócrates, volta lá e tem a sacada. Poxa, então eu posso tratar pelos semelhantes. Primeiro princípio da homeopatia, lei da semelhança. Próximo. Então ele pensou, o medicamento é uma doença artificial muito semelhante. E eu preciso experimentar isso numa pessoa sã, para saber o que aquilo produz. Nasce a homeopatia. Próximo. Nós vamos falar sobre semelhança. Próximo. Próximo. É isso? Não é isso, gente. O que é semelhança? Né? A semelhança, então, próximo. Eu tenho, grosso modo, tá, gente? Eu tenho uma dor de cabeça. Eu tomo uma medicação que produz uma dor de cabeça muito semelhante, porque a minha dor de cabeça é na minha energia vital, né? E aí eu produzo uma dor de cabeça muito semelhante com um remédio, que a gente chama de doença artificial. Dou para o meu paciente. E aí ele fica sem dor de cabeça, ok? Próximo. Então, eu vou contar a história da paciente número 1 do Hahnemann. Naquela época, essa senhora chegou com muita dor abdominal crônica, né? E cólicas crônicas, então ela tinha períodos de dor abdominal e ele foi tratar com
arsênico, porque era um dos remédios para tratar dor abdominal na época dele. O que aconteceu? Ele teve que diluir o remédio, porque a cada vez que essa mulher vinha para tratar dor e ia tomar água arsênica, ela tinha dores de quase morrer. E ele foi diminuindo as doses que ele foi dando para ela e percebendo que assim mesmo ela continuava tendo dores horrorosas. Até o momento que ele diminuiu tanto esse remédio, e ele deu para ela e ela parou de ter dor. Ele falou, peraí. E aí teve a sacada, a segunda sacada do Hahnemann, então, foi as outras diluições. Essa saiu fora aí. Que é as doses infinitesimais. E aí a grande briga da homeopatia com a alopatia, porque a alopatia fala, vocês estão dando água para os seus pacientes, vocês estão dando charlatão, tá. Próximo. E aí ele pensou, mas como que eu vou fazer para saber os sintomas das substâncias? Então, ele teve outra sacada. Ele dava aula naquela época na Universidade de Medicina de Leipzig. Então ele falou para os alunos assim, vamos testar? E aí os alunos todos empolgados falaram, vamos. Então ele começou a fazer experimentações de remédios homeopáticos, quer dizer, ele pegava uma substância, triturava, tudo isso está extremamente anotado, tá, gente? Quem quiser, vai lá na biblioteca, pode ter acesso à biblioteca. Todas essas experiências dele estão extremamente anotadas e guardadas na biblioteca do Instituto Bosch, de Stuttgart, tá? Então, não é invencionismo, tá? Está tudo extremamente anotado. Tintim por tintim, mas vamos lá. E ele começou, então, a experimentar nos homens sãos, que eram ele próprio e os alunos dele, os meninos formados, as esposas dos meninos, tá? Próximo. E experimentou uma infinidade de coisas, né? Então, material, vegetais, minerais, venenos, entre eles os ácido arsênico, próximo. E o que ele falou? De um lado, precisamos conhecer as doenças em suas características essenciais. Então, é aí que vem, né? Então, vou falar lá do professor Gustavo de novo. Você tem que saber muito bem, né? Da origem das doenças, do adoecer das pessoas, e aí ter na sua cabeça que cada indivíduo adoece de uma forma individual. Tá? Mesmo quando você tem uma coletividade adoecida, cada um adoece de um jeito. Presta atenção na sua casa. Cada um vai ter sintomas semelhantes a uma doença, mas peculiares também seus, ok? E o que há de essencial nos remédios, né? Que é a doença artificial específica que a gente chama de homeopatia. Próximo. 3. Gente, desculpa, é que eu mexi nos slides agora. Experimentação no homem são, tá? Então, todos esses remédios foram experimentados, tá? Nós temos mais de 400 remédios catalogados. Nesses livros que chamam Matéria Médica. Tem 2 livros que a gente trabalha mais que chamam Doenças Crônicas, onde você vai encontrar um número de remédios para mexer com doenças crônicas. Esse é um outro capítulo. Mas, enfim, a ideia era de, então, cada remédio, os experimentadores experimentavam, e eram vários experimentadores experimentando o mesmo remédio, tá? E fazendo os sintomas. Os sintomas estão aqui. Aí o que eu faço com esses sintomas, né? Próximo. Bom, só para falar para vocês que a homeopatia ela é uma ciência experimental. Então, eu tenho esses princípios da homeopatia. Princípio de semelhança, a dose mínima, a experimentação em homem-são e o medicamento único. Por que medicamento único? Porque eu tenho que saber o que está agindo dentro do meu paciente. Não adianta ficar dando 10 remédios, né, professor Gustavo, 20 remédios, e um remédio vai fazendo efeito colateral que o outro vai tratando, e aí daqui a pouco o cara está tomando 50 remédios e não sabe nem porquê. Né? Você tem que tomar muito cuidado com isso, não só, né, não estou falando só da homeopatia. A gente tem que pensar também
o que a gente faz com o nosso paciente com alopatia. Tá? E ele compilou todas as coisas dele nesse livro chamado Órgão da Arte de Curar. Próximo. O médico não deve ter apenas o combate à doença que se apresenta perante os olhos, mas considerá-la como um fragmento separado de uma doença original, mais profundamente localizada. E é aí que eu entro um pouquinho junto com o Gustavo nessa coisa de ouvir o paciente. O homeopata, no meu curso de homeopatia foi a primeira vez que eu sentei na frente do paciente, consegui ouvi-lo e consegui ajudá-lo. Por quê? Porque é muito importante o relato do paciente, como começou o processo de adoecimento, o que fez ele adoecer, como aquele adoecimento afetou a vida dele, como aquele adoecimento foi se transformando numa coisa pior para ele. Né? Uma simples enxaqueca que ele tinha uma vez por mês, ele passa a ter todos os dias. Qual que é o ponto onde aquilo se transformou numa coisa ruim? Né? Por quê? Porque isso vai ajudar depois a entender o caminho da doença e poder tratá-lo. Tá? Então, para nós, né, é muito importante saber escutar. Próximo. E, de novo, o adoecimento na energia vital. Próximo. Então, todas as queixas são importantes. Insônia, espineia, prurido. Próximo. E os sinais, tá? Então, enfisema de dobras, fezes em bolinhas, pernas inquietas. Tudo isso eu vou usar para tratar o paciente. Agora, cuidado com os obstáculos da cura. Né? Então, às vezes você trata o seu paciente, mesmo dentro da alopatia, né? E você quer que um idoso de 90 anos saia e corra maratona. Você quer que o seu paciente, né, que tem uma dieta totalmente errada, tome a simvastatina e fique bem para o resto da vida. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado também com o modo de vida, dieta, situação doméstica, as relações sociais. Tudo isso o Hahnemann já descrevia 200 anos atrás, no cuidado com o paciente. Próximo. Então, gente, o escutar, né, é escutar e saber agir naquele processo de doença. Tá? Próximo. E aí, só para terminar, agora você fala assim, Mesa, o que você faz com essas coisas que você escuta tudo? Então, só para colocar um casinho, tá? Pode passar? Então, essa criança de 11 anos, né, com 6 anos de bolhas nos pés, tá? Ela morava muito longe da USDS e ela veio passear na casa da avó nas férias de julho e eu atendi ela lá no Santa Felícia. A avó trouxe ela para mim, né? Ela tinha sonambulismo, andava pela casa, tinha poucos outros sintomas. Pronto, passar? E era esse estado que ela chegou sem poder andar. Né? Próximo. E o diagnóstico clínico foi uma desidrose crônica, uma piodermite granulomatosa. Alopaticamente, essa menina estava complicada, porque ela morava longe, porque a gente tem que entrar com corticoide e desidrose não tem cura, né? Ela é crônica. Então, vamos lá. Na homeopatia tem cura, gente, sinto muito. Né? Isso não é charlatanismo. Então, assim, o arsênico álbum foi o remédio escolhido, tá? E aí estão os sintomas pelos quais a gente escolheu o arsênico álbum, depois a gente pode discutir com calma isso, mas não é o caso do escopo de hoje. O importante é o quê? Eu consegui tirar uma boa história dessa paciente e consegui, com aquela ferramenta, dar um apoio para ela. Próximo. E 2 semanas depois, próximo, 30 dias depois, a doença querendo recrudescer, próximo, 40 dias depois do tratamento. Tá? Essa menina ficou bem, voltou lá para a terra dela e nunca mais teve nada. Eu ficava sempre em contato com a avó, né? E próximo. Então, eu trago isso para vocês para que a gente pense um pouquinho mais, né? Isso aí é o segundo caso. Já deu 30 minutos? Esse é o segundo caso que eu atendi aqui na USE, né, uma criança que tinha
as manchas pela pele, como vocês podem perceber, vários sintomas: nariz tampado, intestino ressecado, fezes em bolinhas, sono agitado, mexe-se, cai da cama, chorona, manteiga derretida, totalmente diferente, irmão. Todos esses sintomas a gente vai anotando e depois pode trabalhar com eles, tá? A homeopatia permite isso. Ela vinha com uma luxação congênita de 4 também e uma alimentação com excesso de carboidrato e gordura saturada, pesando 10 quilos para além. Imagina uma criança com luxação de quadril, me ajude. Então, aí a gente acionou, e aí dentro desse momento todo de história, eu pontuei várias coisas, né? E aí eu já acionei os colegas para me ajudar no tratamento, para a gente poder fazer o quê? Né? Um plano singular de cuidado aí com essa paciente, né? Pensando aí no melhor para ela, tá? Então, isso que o Gustavo traz para vocês, gente, é de extrema importância, né? Nós pararmos, nós olharmos para o paciente, nós escutarmos, né? E dentro da homeopatia, então, eu aprendi com o Samuel Hahnemann, que escreveu tudo isso há 200 anos atrás, né? E devo muito a ele e aos escritos dele, pelo fato de me ajudar a prestar mais atenção no paciente. Então, eu espero que eu tenha trazido alguma coisa um pouquinho mais palpável para vocês, do que é a homeopatia, da importância da homeopatia junto ao cuidado integral do paciente, né? E ela vem para a gente como uma opção a mais, né? É uma ferramenta a mais para nós podermos ajudar o nosso paciente, porque vai ter momentos em que você vai escutar e isso só vai ser muito importante para o paciente. Vai ter momentos em que você vai ter que aconselhar e que isso vai ser importante para o seu paciente. Vai ter momentos que você vai ter que fazer uma cirurgia nele, porque vai ser o mais importante para o seu paciente. Ou tratar de uma doença crônica, né? Enfim, dentro de todo esse escopo, de olhar para o paciente, eu devo ter o meu olhar individualizado. Nós não estamos numa linha de produção, nós não somos fordistas, tá? Nós primamos pelo cuidado integral e ampliado, né? Por quê? Porque este é o futuro da área, em todas as áreas da saúde, olhar para o paciente, fazer o melhor pelo ser humano que está na sua frente. Ah, Marcelo, eu não tenho tempo. Arruma. Ele precisa de você naquele momento. E você é responsável por ele. Seja em qualquer momento que você estiver. Tá? Eu espero ter cumprido muito tempo de vocês e agradeço de novo, Gustavo, tá? Agradeço mesmo a participação de vocês. Obrigada.